Já vimos como a República surgiu no Brasil. Já vimos também como ela por diversas vezes entrou em crise e caiu, ressurgindo logo em seguida. Nesse meio de crises, instabilidades e mudanças no país, também vimos o surgimento de figuras que são até hoje lembradas, desde o Marechal Deodoro da Fonseca, até figuras como Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Mas agora é hora de darmos um novo passo em nossa saga pela história do Brasil. Após o fim do regime militar, uma nova fase da República se inicia. A Nova República, para ser mais exato. Mais uma vez, o Brasil vivenciava um estado de crise econômica e agitação social profundas. E mais uma vez, o centro das atenções era a presidência da República. Nesse cenário, os dois primeiros presidentes do país assumem com a missão de estabilizar o país e finalmente trazer ordem e progresso. Mas o que aconteceu na prática foi um pouquinho diferente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e no vídeo de hoje vamos começar nossa jornada pela Nova República, ou Sexta República Brasileira, ou redemocratização, ou simplesmente o nosso querido Brasil contemporâneo. Começando pelos governos Sarney e Collor. Para conseguir fazer isso, vou fornecer para vocês um breve contexto sobre o que antecedeu e cercou o início da Nova República, para que vocês não se sintam muito perdidos. Depois, eu vou abordar um pouco sobre as características gerais desse período, modelo de governo, constituição, etc., a fim de que vocês consigam enxergar as diferenças que a Nova República tem com relação aos demais modelos de governo que nós já falamos aqui neste canal anteriormente. Após isso, obviamente que vai ser um momento de nós falarmos sobre o que foram esses dois governos, suas medidas, suas características, os principais eventos que os marcaram, enfim. Aproveito também para ressaltar aqui que eu não vou me adentrar tanto na vida em si desses presidentes. Isso é assunto para um vídeo mais específico, ok? Enfim, depois de falar de tudo isso, eu vou encerrar esse nosso passeio pelos governos Sarney e Collor, analisando os impactos que eles tiveram e suas consequências não só para as futuras presidências, mas também para a história do Brasil como um todo. Era um mundo que passava por grandes mudanças. A Guerra Fria alcançava seus estágios finais. As potências socialistas estavam enfrentando uma desaceleração econômica muito forte e constantes revoltas populares. Por outro lado, o bloco capitalista como um todo vivenciava um momento de crescimento econômico e importantes avanços sociais. O neoliberalismo ganhava força e o conceito de um Estado forte e atuante em áreas sociais e econômicas já não era mais tão popular como em tempos anteriores. Na América Latina, por outro lado, essas mudanças foram um pouco diferentes. Uma série de países anteriormente governados por juntas militares agora se redemocratizavam. A eleição de Fernando Belaúnde no Peru em 1980, a posse de Hernán Siles Huazo na Bolívia em 1982 e a queda da junta militar argentina em 1983 são alguns exemplos. O continente sofria com a hiperinflação e a estagnação econômica. Não é à toa que esse período é frequentemente chamado de década perdida. No Brasil, porém, as coisas foram diferentes. Enquanto que no resto da América Latina os governos militares caíram de forma abrupta e conturbada, a queda do regime militar brasileiro foi um processo bem mais lento e gradual. Esse processo culminou com a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência da República. As expectativas eram enormes, porém, Tancredo morre antes de sua posse. É nesse cenário de incerteza e crise econômica que José Sarney assume. Antes de conseguirmos prosseguir nessa história da Nova República Brasileira, precisamos ver alguns elementos que definem o novo status político que o Brasil passou a viver. E aqui eu já aviso, vou ser extremamente técnico, extremamente jurídico, muitos termos legais, muito juridiquês será proferido agora a partir desses próximos minutos. Então eu peço a máxima atenção de vocês para que vocês não percam nada, já que vai ser bem densa essa parte, ok? Começando então, em primeiro lugar, o modelo de governo que o Brasil passou a adotar voltou a buscar o protagonismo do setor civil na governança do país, ou seja, democracia. Isso vai ficar mais evidente a partir de meados do governo Collor, mas já nos estágios iniciais da Nova República é possível observar
essa tentativa de fortalecer a participação do povo nas decisões políticas do país. Em termos legais, a Constituição do Brasil foi reformulada, sendo concluída já no ano de 1988 e que está até hoje sendo válida. Obviamente que vocês já viram alguns textos dela, já estão carecas de saber sobre sua importância, o que ela fala, então vou ser bem direto. A Constituição de 1988 estabelece que o Brasil é uma república federativa presidencialista representativa, ou seja, o chefe de Estado é eleito para um mandato de tempo determinado, república. A gestão da nação como um todo está estabelecida pela união de 3 grandes esferas públicas: o poder central, que é o governo federal, as unidades federativas ou estados e os municípios, definição de federalismo. Sendo que estados e municípios possuem autonomia política e econômica, desde que não violem os princípios estabelecidos na Constituição. O presidente da República acumula tanto as funções de chefe de Estado, que constitui basicamente em representar o Brasil para o mundo, como de chefe de governo, que é basicamente administrar o Brasil. Definição então de uma república federativa presidencialista. E agora a parte representativa quer dizer que a população elege os seus representantes por meio do voto. Não é ela mesma que vai lá tomar as decisões e por aí vai, como era nos tempos antigos lá na Grécia, que é o que nós chamamos de democracia direta, que o povo por si mesmo vai, o povo é o seu próprio deputado e vai para os centros de discussão fazer as próprias políticas. Uma democracia representativa é justamente o oposto. O povo vai e elege pessoas que têm a função de tomar as decisões em lugar delas, representando elas nessas esferas de poder. Agora, um novo elemento que foi reformulado nessa Constituição foi a separação do Estado em 3 poderes que eram autônomos entre si, mas que devem se equilibrar por meio de um sistema de freios e contrapesos. O Executivo, que era responsável por executar as leis, o Legislativo, responsável por formular as leis, e o Judiciário, que era responsável por interpretar as leis. Por fim, a Constituição de 1988 propõe que o Estado brasileiro seja responsável pela garantia do bem-estar social, o famoso Estado Democrático de Direito, que pode ser resumido a 3 grandes esferas. A supremacia da Constituição, que diz respeito principalmente a afirmar que uma lei só é realmente válida a partir do momento em que essa lei está de acordo com a Constituição, uma ferramenta para conseguir limitar o poder estatal, impedir excessos. A separação dos poderes, que nós já falamos aqui, não é? Divisão entre poder legislativo, executivo, judiciário, 3 poderes harmônicos e dependentes entre si. Uma outra forma também de impedir o autoritarismo e uma concentração exacerbada de poder. E o pluralismo político ou cidadania, em geral, que é provavelmente o mais famoso, o mais falado em tempos recentes desses 3, que é a garantia da sociedade civil ter o seu direito de participar ativamente das decisões políticas do país, que cada indivíduo dentro da nação brasileira tem direitos que são inalienáveis, direitos aos quais o Estado precisa garantir, proteger, ampliar e por aí vai. Naturalmente que eu estou sendo bastante resumido nessas definições, já que o que eu acabei de falar é o básico do básico que vocês precisam saber sobre a forma como o Brasil passou a funcionar a partir do surgimento da nova república. Já que é muito interessante para que vocês notem que boa parte desses conceitos já vinham sendo postos em prática há muitas décadas no país, mas que foram reafirmados e até certo ponto reformulados pela Constituição de 1988. Já que, para falar a verdade, talvez, né, aí já é um pouquinho uma opinião minha, talvez a grande inovação que essa Constituição de 1988 traz com relação às outras constituições republicanas, no período anterior ao regime militar, é claro, é justamente essa definição de que o Estado precisa ser mais ativo na promoção e na garantia do bem-estar social. Um pouco na contramão do que venha sendo feito no resto do mundo e da América Latina, em que o Estado começava a diminuir o seu papel na vida das pessoas, o Estado ser cada vez menor, não interferir tanto na vida do cidadão. A Constituição de 1988 age um pouco em contramão do que vinha sendo feito em relação ao resto do mundo e da América Latina como um todo, justamente propondo que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro seja mais ativo, seja mais paternalista, protetor, enfim, chame do que quiser. Obviamente que essa mudança de postura do Estado brasileiro traz consigo suas consequências próprias. O aumento da inflação, o aumento da dívida pública do Brasil, o aumento da carga tributária. Como já gostava de dizer o economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Se você quer, se você precisa de um Estado maior, um Estado mais presente,
na vida do cidadão, isso vai ter um custo. Isso de alguma forma vai ser mais oneroso para a população em geral. E aí nós temos todo um debate dentro da academia, dentro das ciências econômicas, sobre até onde realmente compensa, até onde realmente é produtivo, é viável ter um Estado presente, um Estado que realmente é protetor, paternalista, por aí vai. Mas eu obviamente não vou entrar nessa discussão aqui, não é o propósito deste vídeo. O que eu gostaria é que vocês tivessem essa consciência, vocês tenham esse raciocínio de que uma vez que você adota essa nova postura, você faz com que o seu Estado seja um Estado mais presente na vida do cidadão, isso obviamente terá um custo, isso obviamente terá consequências. É basicamente essa a ressalva que eu gostaria de deixar. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar, sendo bem sucinto, né? Sobre a forma como o Brasil passou a se organizar a partir desse momento que começamos a nova república. Feito todo esse preâmbulo, é chegada a hora de finalmente abordarmos os dois primeiros presidentes da nova república. Comecemos por Sarney. Seu governo começa em 15 de março de 1985. Nessa época, ele assumiu como presidente interino, já que o presidente eleito, Tancredo Neves, estava hospitalizado. Porém, após o falecimento de Tancredo, Sarney é empossado como o novo presidente da república, dessa vez definitivo. Já em suas primeiras medidas, Sarney promove várias mudanças na política do país, como a legalização de vários partidos políticos e o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. Contudo, será na área econômica, ou no combate da inflação, para ser mais específico, que Sarney mais atuará e concentrará suas energias. Em 1986, começa talvez o mais famoso de seus planos, o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Esse plano foi a primeira das várias tentativas de controle inflacionário do governo Sarney. Como vocês acabaram de ver, ele instituiu uma nova moeda, o cruzado, além de promover o congelamento de preços e salários. Além disso, como uma forma de convocar e estimular a população a fazer valer essas novas medidas econômicas, surge a figura dos fiscais do Sarney. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99.000 cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis, paga 1.000 cruzeiros a mais. Estou fechando em nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo constituinte do Brasil. Inicialmente, o plano dá resultados. O poder de compra aumentou, a popularidade de Sarney subiu, a economia dava indícios de estabilização. Porém, não demorou muito para que essas medidas causassem o desabastecimento de produtos, a proliferação do ágio, que é basicamente pagar um valor acima do tabelado para conseguir ter aquele produto, e por fim, o retorno da crise inflacionária. Acabou ficando evidente que o aparente sucesso do Plano Cruzado era uma máscara do que realmente estava acontecendo com a economia e a inflação no Brasil. A inflação estava contida de forma artificial e não estava realmente controlada. Tanto que quando o governo anuncia logo em seguida o Plano Cruzado 2, que promoveu o descongelamento de preços e salários, a inflação não só não diminuiu, como explodiu. O ano então de 1987 foi marcado pelo agravamento dessa crise econômica
e pela reorganização da política nacional. Nesse ano, é estabelecida a Assembleia Nacional Constituinte, que começa seus trabalhos para formular esta nova Constituição para o Brasil. Por outro lado, a instabilidade econômica do país atinge um novo patamar. O Brasil declara moratória unilateral da dívida externa, que é basicamente declarar que não vai pagar suas dívidas com credores estrangeiros. O famoso devo não nego, pago quanto puder. É instituído o Plano Bresser, que novamente congela preços e salários e que novamente não consegue conter de forma eficaz o aumento da inflação. No ano seguinte, é promulgada finalmente a Constituição de 1988. Sarney declara o fim da moratória da dívida externa após conseguir chegar a acordos com os credores. No final de seu governo, então, Sarney acaba resolvendo, pelo menos de início, parar com essas tentativas de congelar preços e salários para conter a inflação. Só que já nos estágios finais de seu governo, Sarney vai promover um novo plano, o Plano Verão, que cria o Cruzado Novo e congela mais uma vez os preços e os salários. Em 15 de março de 1990, Sarney então deixa a presidência da República sem conseguir cumprir sua promessa de estabilizar a economia do país. Para se ter uma ideia, a inflação no final do governo de Sarney chegou a impressionantes 1.764%. Agora que eu já mostrei para vocês um resumo do que foi o governo Sarney, finalmente chegou o momento de falarmos dele. Fernando Collor. O ano era 1989. Com a Constituição já em vigor, era o momento de se realizar eleições diretas para a presidência da República. 22 candidatos participaram do pleito. Após 2 turnos, Collor sai vencedor. Sua campanha se concentrou no combate à corrupção e na modernização econômica do país. Mas foi o combate aos privilégios dos funcionários públicos que atuou como o principal vetor de popularização de Collor. Suas propostas de fim dos supersalários e da demissão de funcionários públicos acabaram lhe rendendo a alcunha de caçador de marajás, que acabou virando o slogan oficial da sua campanha. Uma vez na presidência, Collor adotou uma série de medidas visando a modernização do país e o combate da inflação. Os ministérios foram cortados quase pela metade. Diversas tarifas alfandegárias e subsídios que o governo dava foram cortados. Foi criado o PND, o Programa Nacional de Desestatização, com o objetivo de planejar a venda de empresas públicas para iniciativa privada. Porém, certamente suas principais e mais lembradas medidas foram os planos Collor, ou o Plano Collor, já que muita gente funde os dois em um só, já que oficialmente é Plano Collor 1, Plano Collor 2, mas no final das contas todo mundo junta e vira o Plano Collor. Esse Plano Collor, então, entrou em vigor em 16 de março de 1990. A partir desse momento, 80% dos depósitos em poupança que excedessem o valor de 50 mil cruzados novos seriam confiscados pelo governo por 18 meses, sendo redistribuídos depois desse período em uma moeda nova, o cruzeiro, com reajustes baseados na inflação que o governo esperava conseguir atingir naquele momento. Preços e salários foram mais uma vez congelados. A ideia, em suma, era segurar, por assim dizer, a economia e a circulação de dinheiro para tentar baixar a inflação. Inicialmente, como nos outros planos, o plano pareceu funcionar. A inflação diminuiu, a economia dava indícios de recuperação, mas outra vez a alegria durou pouco. Rapidamente a inflação retornou, agora com o agravante de que a economia brasileira se encontrava em grave recessão, porque agora, além de o dinheiro não valer muita coisa, não havia muito dinheiro em circulação. Então, quando se soma os dois, o que nós temos? Uma grave recessão econômica que começou a partir de meados de 1990, 1991, no governo Collor. A crise econômica e o fracasso do Plano Collor acabaram acarretando na redução drástica da popularidade do governo. Denúncias de corrupção dentro do governo Collor começaram a se proliferar. A denúncia de Pedro Collor de Mello, irmão de Fernando Collor, foi a gota d'água. Um processo de impeachment foi instaurado e Collor acabou sendo afastado em 29 de setembro de 1992. E assim, terminava o governo do primeiro presidente diretamente eleito pela população em mais de 30 anos. Os governos de José Sarney e Fernando Collor com certeza deixaram marcas profundas na história do Brasil. Isso nós não podemos negar. Primeiramente, nós podemos falar que a economia brasileira passou a ser muito mais aberta para empresas e investimentos estrangeiros. Por exemplo, durante o governo Collor, nós temos essa remoção de diversos subsídios
que o governo fornecia para empresas nacionais, além também dessa abertura, né, dessa redução de tarifas alfandegárias, do estímulo para que empresas estrangeiras entrassem, né, no país, refletindo finalmente, não é, essa tendência que a América Latina como um todo e o mundo realmente estava tendo de caminhar em direção ao neoliberalismo, a conseguir reduzir o tamanho do Estado, a interferência que o Estado gera na economia, na vida da população, ao mesmo tempo que abre a economia, que diminui o número de empresas estatais, corta o número de ministérios, de funcionários públicos, por aí vai. A partir desses momentos iniciais então da nova república, nós vemos então essa tendência, esses primeiros passos para uma economia mais liberal, por assim dizer. Porém, por outro lado, a corrupção na política do país também passou a ganhar muito destaque, principalmente após nós termos escândalos envolvendo o PC Farias, que era o tesoureiro da campanha de Fernando Collor, também foi alvo dessas denúncias que o irmão de Fernando Collor fez. Só que esse PC Farias acabou sendo assassinado um tempo depois, num caso que até hoje é alvo de bastante suspeita, bastante controvérsia. Tudo isso acabou jogando muito holofote para uma face da política que muitas vezes não era ainda tão lembrado assim como passou a ser agora, o fato de que a corrupção existia de forma muito presente dentro da política do país. Então, justamente por conta desse aumento da corrupção, desse fracasso do governo em conseguir cumprir suas promessas, depois de tantos planos fracassados, tantas promessas não cumpridas, é muito óbvio que a população começou a ficar muito cética com relação à confiabilidade, né, que os políticos tinham e com relação à capacidade que os políticos tinham de conseguir resolver os problemas da nação. Por conta disso, então, a sociedade brasileira passou a se tornar muito engajada. Isso abriu portas para o fortalecimento dos sindicatos, para a proliferação de greves e principalmente para o surgimento de novos partidos, como o PT e o PSDB. Em resumo, então, ambos os presidentes precisaram enfrentar a grave crise política e econômica do país. Essa era a sua principal missão. Contudo, ambos falharam terrivelmente em pacificar o país e conseguir estabilizar a sua economia. Com o fim do governo Collor, o país vivia mais uma vez um quadro de incerteza e instabilidade. Mas é nesse cenário desesperador que surge uma nova figura, tão polêmica e alvo de controvérsias como as anteriores. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, e espero ver você por lá. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, do seu apoio. Então é isso, até a próxima!